Por 3 vezes tentaram me demitir do serviço público. Logo após o julgamento da ADI 3857 pelo STF, passei a receber ameaças por parte de um grupo de servidores da Cefaz Ceará. No julgamento da ADI 3857, o STF derrubou em dezembro de 2008 parte do plano de cargos da Cefaz Ceará por vício de inconstitucionalidade. Esse julgamento anulou alguns artigos de uma lei cearense que promovia a burla ao Instituto do Concurso Público, dentre outras situações que a Corte Suprema apontou como inconstitucionais. Nos meses que se seguiram, um grupo de servidores que se sentia prejudicado pelo julgamento organizou a abertura de 3 sindicâncias contra mim. O objetivo era claro, a minha demissão do serviço público. Como à época eu estava à frente da Associação de Auditores Fiscais da Receita Estadual, a maior parte daqueles servidores prejudicados pelo julgamento viam na entidade a causa dessa declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. A partir daí, um grupo que detinha funções na gestão da Cefaz se organizou para que sindicâncias fossem abertas com o objetivo claro de me intimidar e, ao fim e ao cabo, forçarem minha demissão. Em uma das arapucas que armaram contra mim, utilizaram julgamentos pelo contencioso de autos de infração de minha autoria como nulos para encaminhar para a Corregedoria abrir sindicâncias. Acontece que o motivo pelo qual uma parte desses lançamentos haviam sido julgados nulos era simplesmente inédito. Em um dos casos, eu supostamente não teria instaurado a relação contenciosa de estabelecimento do contraditório e ampla defesa antes da formalização dos referidos lançamentos. Qualquer estudante de direito que fez a primeira disciplina de processo administrativo tributário sabe que esses são atos típicos a serem formalizados após os lançamentos e desde que se instaure o referido processo administrativo tributário. Ou seja, não há absolutamente que se falar em ampla defesa e contraditório antes da formalização dos autos de infração. E isso se dá, e a Constituição assim garante, no âmbito do contencioso. A acusação que me fizeram, motivo pelo qual julgaram os autos nulos para que a sindicância fosse aberta contra mim, era completamente infundada. Esses lançamentos que eu havia realizado ocorreram em uma ação junto a uma empresa da então esposa de um empresário que, à época, era poderosíssimo. Era um empresário dono de um grupo que tinha forte influência no Estado pelos seguintes motivos. Era milionário e, como dono de uma instituição financeira, pagava rendimentos acima da média das demais instituições que operavam no mercado. Obviamente, as pessoas mais ricas do Estado tinham valores investidos naquela instituição financeira e se orgulhavam de figurar nas colunas sociais dos jornais de domingo ao lado desse cidadão que até posava de mecenas, sendo proprietário, inclusive, de famosas galerias de arte em Fortaleza. Por esse motivo, esse empresário multimilionário gozava de livre trânsito entre os maiores empresários do Estado e até entre autoridades do governo. O fato é que esse mega empresário, 10 anos depois, acabou sendo denunciado e preso, condenado a mais de 40 anos de prisão por fraudes contra o sistema financeiro. Dentre os crimes que ele praticou estavam, conforme a sentença, emissão de recibos de depósitos bancários falsos, gestão fraudulenta de instituição financeira, apropriação de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem imóvel de que tenha posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Desvio de bem alcançado pela indisponibilidade legal, resultante de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Ocorre que, 10 anos antes desse empresário ser preso, o seu prestígio e poder eram enormes aqui no Ceará. Foi algo inédito na história do Tribunal Administrativo. Esse julgamento não tem paralelo, ou seja, é um caso único na história do CONAT da Cefaz Ceará. O fato foi tão absurdo que, antes ou depois, não há similar. Foi um ato típico de perseguição institucional. E em 2 outras sindicâncias, as acusações eram igualmente absurdas. Acontece que, no desenvolvimento das 3 sindicâncias, eu acabei provando que as imputações não se sustentavam. E até apontei nos referidos processos administrativos que havia culpa sim, mas de outros servidores. E o resultado? Quando perceberam que eu havia invertido as acusações para apontar faltas da parte de outros servidores, do grupo que me acusava, arquivaram as 3 sindicâncias, mesmo sob meus protestos. Isso porque, a partir daquele ponto, eu estava exigindo a ampliação das investigações e a apuração plena de todas as responsabilidades. Voltando ao julgamento da DEI 3857 pelo STF, o que o Estado do Ceará fez em relação ao julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade? Após julgamento, publicou novas leis igualmente inconstitucionais para reorganizar o plano de cargos da Cefaz Ceará. Agora, com o julgamento da DEI 5299, em fevereiro de 2023, eis que essas leis foram igualmente julgadas inconstitucionais. E os ataques e ameaças voltaram a ocorrer, partindo de servidores da Cefaz Ceará. Vamos ver o que preparam agora. Eu certamente sou o alvo preferencial desses atos covardes.
Minha garantia é que eu sou servidor concursado e estável. Entrei pela porta de frente e não me curvo a ameaças e hostilidades, desde que tenha convicção de que minha atuação é pautada pelos princípios constitucionais da administração pública. Eu lembrei desses episódios ao assistir a entrevista do presidente da Unafis Nacional, o auditor fiscal da Receita Federal, Mauro Silva. O presidente Mauro, em entrevista à CNN Brasil, ressaltou a importância da estabilidade do auditor fiscal como garantia de atuação legalista, impessoal e independente. Nos primeiros dias de março de 2023, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo expôs a apreensão pelos auditores fiscais da Receita Federal de joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais. Isso ainda em outubro de 2021. Essas joias estavam sendo trazidas na bagagem de um então assessor do ex-ministro de Minas e Energia, que voltava ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. As joias foram presentes do governo da Arábia Saudita. O ex-ministro de Minas e Energia as recebeu durante viagem oficial ao país do Oriente Médio, para a qual o ex-presidente havia sido convidado, mas enviou um ex-ministro em seu lugar. Ocorre que esses bens foram recebidos pelo representante do Estado brasileiro naquela condição. Ou seja, não há que se falar em presentes pessoais. Pela lei brasileira, são bens a serem incorporados ao patrimônio do Estado brasileiro. No caso relatado, na entrada desses bens no Brasil, e conforme esclareceu a Receita Federal por meio de nota no dia 4 de março, não houve tentativa de regularização dessas joias. Segundo a Receita, além de não pedir a regularização, o governo do ex-presidente também não apresentou um pedido fundamentado para incorporar joias ao patrimônio público, mesmo após as orientações do órgão. A partir da reportagem do Estadão, uma série de outras reportagens sobre a atuação dos auditores fiscais da Receita Federal foram veiculadas. Esses episódios ilustram claramente a essencialidade que a estabilidade tem para o serviço público. A estabilidade não se constitui em um privilégio do servidor. A Constituição Federal garante a estabilidade ao servidor público para que esse possa exercer o seu papel de forma impessoal, sem se curvar a ilegalidades, mesmo sob pressão de autoridades. Imagine o que teria ocorrido, nesse caso, se os AFRFs não tivessem estabilidade. No primeiro pedido, mesmo verbal, teriam sido obrigados a atender o superior hierárquico, sob pena de demissão sumária. A estabilidade é, portanto, uma garantia à sociedade para que o servidor que atua em seu nome atue como servidor de Estado, independentemente do governante de plantão. Isso significa que o servidor não está obrigado a cumprir ordens ilegais. Pelo contrário, é seu dever descumprir ordens ilegais e até noticiar o fato ao Ministério Público, para que a denúncia seja formalizada junto ao noticiário. Isso significa que o servidor não está obrigado a cumprir ordens ilegais. Pelo contrário, é seu dever descumprir ordens ilegais e até noticiar o fato ao Ministério Público, para que a denúncia seja formalizada junto ao Judiciário. O que muitos não sabem é que a estabilidade não é absoluta. Não se trata, obviamente, de um salvo-conduto para o cometimento de irregularidades. Tanto que, anualmente, dezenas de servidores que cometem irregularidades são demitidos todos os anos. O artigo 41 da Constituição Federal aponta que o servidor público perde o cargo nas situações que elenca, nos incisos 1 a 3. E, especialmente para os servidores que ocupam cargos em carreiras típicas de Estado, o Instituto da Estabilidade se molda como algo inerente, essencial a essas carreiras. Isso porque esses servidores que lidam, obviamente, com muita pressão, precisam ter a garantia de manutenção, de permanência em seus cargos, independentemente de que suas ações desagradem políticos e empresários, que eventualmente têm poder e exercem influência junto a políticos e governantes. Por isso mesmo, é imprescindível o estabelecimento de uma lei orgânica nacional da administração tributária, que aponte para a definição de que todos os servidores que a compõem sejam tratados como detentores de cargos em carreiras típicas de Estado. E especificamente para os auditores fiscais, penso que é imprescindível, para além disso, a unificação da denominação do cargo. Assim como juízes são juízes em todo o país, os promotores são promotores em todo o país, procuradores, defensores, por exemplo, possuem a mesma denominação do cargo em todo o país. Os auditores fiscais devem buscar a unificação da denominação. Essa unificação da denominação deve vir no âmbito da reforma tributária, em capítulo próprio que trate da administração tributária. Para quem examina essa afirmação de modo superficial, pode até achar menos importante, mas é algo fundamental e que viabilizará a médio e longo prazo a consolidação do posicionamento dessa carreira de Estado, de modo a justificar a lei orgânica.
Enquanto os detentores desse cargo forem chamados nos 26 estados e no Distrito Federal, nos mais de 5.500 municípios e na própria União com denominação diversa, a consolidação de uma LOAT em âmbito nacional ficará fragilizada. É necessário também ter visão de longo prazo e, a partir de agora, tomarmos a decisão de que somente se fará concurso público na administração tributária para o cargo de auditor fiscal com a denominação UNA, já consolidada, com competência plena para atuar em todas as áreas da administração tributária. O Brasil tem agora, portanto, uma janela de oportunidade para definir os parâmetros que viabilizarão essa evolução. Nas discussões no âmbito das PECs que tratam da reforma tributária, deve-se viabilizar essa evolução. Retirar a estabilidade do servidor público seria condenar a sociedade a permanecer refém do governante de plantão. Imagine cargos em carreiras típicas de Estado como juízes, procuradores, promotores, defensores e auditores, ocupados por apadrinhados políticos. Os servidores públicos não podem prescindir da estabilidade. Não se trata de um privilégio, mas de uma garantia à sua atuação. Os auditores fiscais, por sua vez, são, por exemplo, a última linha de defesa dos interesses do Estado relativamente à recuperação de créditos tributários e à gestão da fazenda pública. A sociedade espera contar com essa garantia, a de que os servidores públicos detenham estabilidade para agirem conforme a lei que estabelece suas atribuições de forma firme e em defesa do Estado brasileiro.